Olá! A pandemia do coronavírus, o assunto que tem sendo falado em todos os noticiosos, em todos os jornais, tem levado as prefeituras municipais a decretarem situação de calamidade pública e de calamidade na área da saúde. O que é esse decreto de calamidade pública? Vários pedidos para que falássemos e gravássemos um vídeo falando sobre isso. O decreto de calamidade pública é o reconhecimento pelo governo municipal, pelo prefeito municipal, da situação de calamidade pública que pode ocorrer no seu município. Obviamente que ele não só é decretado quando já ocorreu a calamidade pública. No caso presente, a decretação de calamidade pública é necessário para que o prefeito tenha mecanismos legais para adquirir produtos e serviços na área de saúde voltados ao combate do Covid-19 ou do coronavírus. Este é o principal item ou item que gera e que vai redundar nesse decreto de calamidade pública que os prefeitos estão adotando. Acredito que após a edição do decreto de calamidade pública pelo governo federal e da edição nos estados pelos governadores, a tendência é que os 5.570 municípios brasileiros façam decretos de calamidade pública na área da saúde. O que vai permitir este decreto de calamidade pública? Vai permitir que o prefeito, em condições excepcionais, promova alterações no orçamento municipal, no remanejamento de verbas e na contratação com terceiros de produtos e serviços relacionados ao combate ao Covid. Nós temos visto aí inúmeros vídeos, inúmeras palestras, inúmeras lives falando das facilidades do decreto emergencial. Ontem nós escrevemos um texto mostrando os riscos da decretação de emergência. O que pode ocasionar ao prefeito se, durante este período, ele ultrapassar os limites do decreto de calamidade pública. O que acontece muito nessas ocasiões? E nós temos visto há vários anos. São dois momentos. O primeiro momento é agora. Está ocorrendo a iminência de uma grave calamidade pública que vai afetar o sistema de saúde de todos os municípios brasileiros. Este é o primeiro momento. Os holofotes estão todos voltados para o problema. Os jornais noticiam só isso, as televisões, os sites, os comentários nas rodas de amigos são todas nesse sentido, nos grupos de redes sociais. E aí, essa primeira fase é uma fase que todo mundo assiste. Mas nós temos depois uma segunda fase, que é a fase quando os órgãos de controle interno e externo vão analisar as contratações advindas dessa situação emergencial. O governo federal editou uma norma específica tratando dessas contratações, alterando o regramento da lei de licitações, alterando apenas para contratações relativas ao combate ao Covid-19. Essa alteração não permite ao prefeito municipal, por exemplo, adquirir combustível utilizando-se dessa emergência, a não ser que ele detenha documentos e comprove que aquela compra de combustível sem licitação, que ela será destinada somente para os veículos que trabalharão no combate ao Covid-19. Não pode ocorrer, que é um erro que ocorre em todas as situações de emergência. Eu lembro muito bem da situação de emergência que aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 2011, nos municípios da região serrana do Rio de Janeiro, especialmente Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, onde todos os municípios e o próprio estado decretaram situações de calamidade pública. Muitos desses contratos do estado, do próprio estado e dos municípios da região serrana redundaram em ações do Tribunal de Contas e do Ministério Público contra os prefeitos municipais
que ultrapassaram os limites da emergência. Primeiro que a emergência ela tem um tempo determinado. Ela tem princípio, meio e fim. Então as contratações têm que se dar dentro daquele período. Mesmo com a situação excepcional da nova lei que alterou a legislação de licitação, essa lei não dispensou 2 itens fundamentais das contratações, que é a pesquisa de preço para justificar aquela contratação dentro daquele valor para o qual foi contratado, e também não dispensou a obrigatoriedade de se elaborar os termos de referências e os projetos básicos das contratações. Obviamente que em condições excepcionais pode-se adquirir com valores superiores àqueles da pesquisa, mas isso precisa estar justificado no processo administrativo. Então, enquanto se vende, enquanto muitos consultores, enquanto muitas pessoas que trabalham nessa área estão vendendo as facilidades, este vídeo tem o motivo de alertar ao gestor público municipal para que ele veja também os riscos dessas contratações. Essas contratações precisam ser muito bem fundamentadas, para daqui a 5, 10 anos o gestor público possa se defender. Porque mesmo aquilo que parece óbvio hoje, que é a calamidade, a gravidade do Covid-19, que afeta todos nós, ela lá na frente precisa ser, através de documentos, efetivamente comprovada. Então, se você, por exemplo, no meu artigo eu falei sobre isso. O artigo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser lê-lo com mais detalhes, onde inclusive tem a fundamentação legal. No meu artigo eu falei sobre isso. Se você cotou, por exemplo, para adquirir um produto por R$5 e no momento da entrega, do faturamento, o fornecedor diz que não é mais aquele valor, que é R$7, você pode adquirir. A lei permite que você adquira com condição excepcional, mas isso precisa estar justificado dentro do processo. Você precisa ter elementos dentro do processo que justifique isso. Quais são esses elementos? Uma nota fiscal fornecida pelo seu fornecedor, um contrato que esse mesmo fornecedor realizou com outro município. Então você precisa deixar registrado dentro do processo administrativo essa condição excepcional dentro da condição excepcional. E repito, todos os contratos devem ser feitos, somente podem ser feitos para adquirir, para contratar serviços relacionados à Covid-19. Qualquer dúvida, escreve aqui, faça um comentário, envia para a gente, nós vamos tentar responder.